Rosa de Brasília, Levaldo, nós estamos recebendo, inclusive, para tratar desse assunto administrativo, desse futuro administrativo, estamos recebendo aqui, Levaldo, o secretário Merlong Solano, secretário de governo, que conversa conosco. Seja bem-vindo, secretário, aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Uma das preocupações imediatas do cidadão piauiense foi como fica a administração estadual com esse novo governo Temer, já que o governo de Wellington Dias trabalhou durante todo esse tempo pela manutenção da presidente Dilma Rousseff no cargo. Seja bem-vindo, boa tarde. É verdade, boa tarde. O governador Wellington esteve muito fortemente em Brasília nas últimas semanas. De um lado, prestando seu apoio político à presidente Dilma, ajudando nas articulações. De outro lado, acompanhando as questões de interesse do estado do Piauí. A operação de crédito que foi assinada, a criação de uma nova universidade federal no estado do Piauí, como a presidente Dilma assinou a criação da Universidade Federal do Delta, do Parnaíba, não é? Enfim, o governador lá. E agora a questão daqui para frente. Nós estaremos convivendo com um presidente interino, com o qual nós estamos num momento de dificuldade política muito grave. Vocês estão numa posição de oposição a ele. Exatamente. Isso prejudica... Combatemos até agora em função de entendermos que houve uma conspiração de um golpe, na qual o presidente interino teve um papel central, um papel muito forte, junto com outras forças políticas, não é? E agora, uma vez no governo, o Partido dos Trabalhadores estará na oposição. Claro que eu acredito, Gelson, que não será uma oposição como a que sofremos desde o início do segundo mandato da presidente Dilma. A oposição do quanto pior, melhor. Sequer o orçamento do país a oposição deixou aprovar no tempo correto. Você acredita que o Piauí vai sofrer com isso? O Piauí pode sofrer em duas situações, Gelson. De um lado, se o comportamento do presidente interino não for republicano, a presidente Dilma tem um comportamento republicano, recebia as demandas, por exemplo, do prefeito de Teresina, sem considerar que ele é do PSDB, e dava a ela tratamento adequado. Michel Temer terá o mesmo comportamento? Ou levará em conta o fato de que nós, o petista, do ponto de vista político, o consideramos um conspirador? Ilegítimo presidente da República. É claro que nós não vamos mais ficar falando isso daqui para frente todo dia. O governador Wellington Dias, quando for tratar dos assuntos administrativos do estado do Piauí, estará tratando especificamente da questão administrativa. E nós vamos esperar dele a mesma postura que a presidente Dilma teve até hoje, que o Lula teve no passado. Agora, há um outro ponto que poderá ser ainda mais prejudicial do que esse. Pois não. Que diz respeito a que políticas serão implementadas para enfrentar a crise econômica. O programa, gente que perdeu a eleição, partidos que perderam a eleição em 2014 e que não aceitaram o resultado da eleição desde o dia que ele foi anunciado, estão indo para o governo com Michel Temer. O programa de governo do Michel Temer no enfrentamento da crise econômica será o programa do PSDB? Se for, não tenho dúvida em afirmar o seguinte: o Piauí será prejudicado, porque as políticas sociais serão secundarizadas. Haverá uma redução do gasto em políticas públicas, sobretudo nas da área social. E com isso, nós teremos um prejuízo para todos os estados do Nordeste, dentro do Nordeste, o Piauí. O telespectador aqui, secretário, até a respeito do que o senhor estava falando, querendo saber quais seriam as dificuldades do novo governo diante do estado do país, da crise em que nós vivemos. Pois é, eu penso assim, o Michel Temer, de um lado, vai ter um forte apoio parlamentar no início do governo, coisa que faltou a Dilma no seu segundo governo. Eu estive em Brasília como deputado no início de 2015 e as votações a gente perdia assim por larga margem, tinha 100 votos. Alguns projetos que o governo mandou para a Câmara, naquele período que eu estava lá, só tinha 100 votos, o outro lado tinha 300, 400 votos. O Michel Temer não terá esse problema. No início ele terá forte apoio parlamentar. Ele terá também um forte apoio midiático, da grande mídia. A questão é, que políticas ele vai conduzir? Ele será capaz de conquistar apoio popular? A maior parte da população acha que ele não tem credibilidade para ser presidente, que ele não foi eleito para isso. Se ele for implementar o programa de ajuste, tal como se fazia na época do governo Fernando Henrique, que era o programa do FMI, do Fundo Monetário Internacional, nós teremos aquela velha fórmula: arroxo salarial,
redução do investimento público em políticas sociais, mudança da legislação trabalhista para flexibilizar a legislação trabalhista fortemente, não é? E isso poderá ensejar graves problemas na relação com amplos setores da sociedade. Nós estamos também com o Elivaldo Barbosa, que está acompanhando ao vivo essa entrevista direto de Brasília e vai fazer também questões aí ao secretário Merlong Solano. Elivaldo Barbosa. Secretário, boa tarde. E no campo político, qual o desdobramento que essa situação pode ter, por exemplo, na base governista? Comenta-se nos bastidores, eu até cheguei a abordar esse assunto hoje pela manhã, no Notícia da Manhã, que isso poderá resultar até no seu retorno à Câmara Federal para fortalecer a bancada do PT na Câmara. O senhor confirma isso e como fica, então, essa relação do governo com os seus aliados no estado do Piauí? Pois é, eu fiquei muito feliz com o voto do senador Elmano Ferreira, assim como que não poderia ser diferente com o discurso e o voto da senadora Regina Souza. Penso que o governador Wellington Dias não vai tomar decisões a respeito de eventuais consequências quanto à composição da base política do governo do Piauí de imediato. Ele tem a responsabilidade de administrar o Piauí num quadro agora adverso, já era adverso do ponto de vista econômico, em função da queda da arrecadação, agora passa a ser um quadro mais difícil do ponto de vista político-administrativo, porque nós não sabemos que tipo de comportamento terá o presidente interino, Michel Temer, em relação às demandas de um governo onde o governador até hoje está trabalhando em apoio à presidente Dilma. Então, não sabemos como é que... Então, diante disto, Elivaldo, o governador Wellington vai ponderar qual o melhor caminho para a população toda do Piauí, porque ele é governador de 3.200.000 piauienses. Tá certo. Essa harmonia em torno do Piauí, secretário, alivia um pouco as coisas. É possível que esses nomes, João Madison, Temístocles Filho, João Henrique Souza, piauienses que têm uma ligação mais próxima com o Michel Temer, possam ajudar o estado do Piauí? Acredito que sim. O governador Wellington tem um diálogo muito bom com lideranças do PMDB no estado do Piauí. O Temístocles, por exemplo, presidente da Assembleia, desde a primeira vez que o governador Wellington Dias foi governador. De sorte que eu acho que é óbvio que as lideranças locais do PMDB, a exemplo também do Marcelo Castro, não tem nenhum interesse de que o governo federal, sob a liderança deles, com o presidente interino Michel Temer, adote uma postura raivosa em relação ao estado do Piauí. Essas lideranças poderão, digamos assim, fazer um meio termo, né, na relação administrativa entre o governo do estado do Piauí e o governo Temer. Da parte do governador Wellington Dias, nenhuma dificuldade. É uma postura prática, de responsabilidade de quem é governador de um estado. Na hora do discurso político, é o discurso político. E nós não vamos ficar todo dia batendo nesta tecla. Na hora da demanda institucional administrativa, é ela que se apresenta. E ele estará levando essas demandas e esperando do governo Temer uma atitude de maturidade responsável, porque nos próximos 180 dias ele estará à frente do Brasil com a missão de governar o país. Tá certo. Eu queria agradecer ao secretário Merlong Solano, secretário de governo, falou conosco aqui a respeito do futuro político e administrativo do Piauí nesse cenário, novo cenário nacional. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde.